vamos lá que nesse vídeo aqui tem muita notícia. Olha, uma coisa pra cacete. Tem informação exclusiva sobre o jogo do Fluminense contra o Botafogo. Tem informação exclusiva também sobre... Não, isso não é mais exclusiva não. Tem informação exclusiva sobre o jogo. Sobre Fla-Flu e Fluminense e Botafogo. Camisa vazando na internet... Tem garantia de melhor iluminação, enfim, sobre jogo também, né, na quinta-feira. Luso Brasileiro confirmado, início das vendas dos ingressos. Gabriel Teixeira pode não ir pro Al-Ahly, ele vai ser decidido hoje ainda. Enfim, doideira que tá acontecendo. Além de Ganso e Abel. Então vambora, não vou nem rodar a vinheta não, só pedir pra você dar o like aqui embaixo se você gostar do vídeo, mas se inscrever aqui no Raiz Tricolor, beleza? Vamos embora, a gente já começa... com a notícia da camisa, que suposta camisa, né, que vazou nas redes sociais na manhã desta segunda-feira, né, no início dessa semana. Bem, a camisa é tida como uma camisa de aquecimento ou de treino, alguma coisa assim, tá aí na tela, inclusive, pra quem ainda não viu. Assim, é uma camisa verde, lembra muito aquela de camisa de goleiro. Eu não sabia nem que ia ter algum lançamento agora, ou se já é uma foto de uma camisa que será lançada lá em maio. A gente não tem total confirmação ainda de que é de fato, mas é uma camisa bem parecida. Assim, o estranho ela tá com uma etiquetinha de venda já, né? E é de alguma loja, provavelmente. Ou seja, ela chegou pra alguma loja. Não é uma camisa que foi tirada a foto lá na produção da Umbro ainda, ou que chegou ainda... lá nos treinamentos do Fluminense, né? Alguém tirou foto no centro de treinamento do Fluminense, não. Essa camisa é já pra venda. E eu não sabia que seria lançado agora, não. A Umbro normalmente lança em abril, maio, né? Enfim, tem os detalhes aqui, os FF6 aqui, que eu achei... Assim, eu não achei a camisa legal, não. Mas achei legal de ter coisas do Fluminense, né? Pra quem não tá conseguindo ver, essas letrinhas aqui pequenininhas são FFC, e esse daqui é o escudo, né? O brasão ali do Fluminense que tá dentro do escudo. Enfim, vamos aguardar pra ver se vai ter um lançamento de fato, a camisa vai pras lojas, de que é essa camisa, qual o tecido, qual o lançamento, pra gente ter certeza. Outra notícia, agora a gente fala sobre os jogos do Fluminense. Bem, a primeira notícia é uma notícia que saiu primeiro no Vitor Lessa, enfim, vamos lá. Teve notícia aí do Vitor Lessa, teve notícia do GE. Globo, foram apurações aí, eu não vou... Como as notícias se completam, eu não vou ficar citando o que um apurou, o outro apurou, não. Mas vamos lá, Fluminense Audax, na próxima quinta-feira, não será mais às 9 horas da noite. O jogo foi antecipado para as 8h15 da noite, mas continua no estádio Luso Brasileiro. Bem, com isso, o jogo não foi para a Volta Redonda, como o Flamengo, por exemplo, levou todos os seus jogos para a Volta Redonda. O Fluminense preferiu ficar no estádio Luso Brasileiro, vocês vão ver que depois... tem um outro a ver com isso, né? Mas principalmente pelo fator de não... da logística, né? Das viagens muito longas. Bem, a princípio, a iluminação, o estádio, enfim, realizou testes e disseram de que os refletores que estavam com problema na quinta-feira passada estarão funcionando novamente agora nessa quinta. A iluminação vai dar uma melhorada, enfim... E que, apesar das insatisfações, isso aí tá no Vitor Lessa que falou, né? Com os problemas estruturais na Esteco Bangu, a comissão técnica e os jogadores preferem jogar no Rio em vez de ir pra Volta Redonda. Isso é óbvio, né? Distância, você podendo fazer uma viagenzinha de meia hora, você vai fazer uma viagem de 3 horas, dependendo do horário do jogo. Você nem volta à noite ainda, voltar de madrugada, chega 3, 4 horas da manhã, estabelecer o sono, alimentação, etc. Obviamente que é muito pior você jogar em Volta Redonda. Teve informação do Saudações Tricolores também, né? Esse jogo lá no Luso Brasileiro foi do Saudações Tricolores. Então, o jogo será quinta-feira no Luso Brasileiro. E domingo, Gabriel? Bem, a informação que eu tenho nesse momento é de que talvez há a possibilidade, e está sendo negociado nesse momento, para que o Fla-Flu, lembrando, o Fla-Flu é mando do Flamengo, que o Fla-Flu também tem a chance de acontecer no Engenhão. Há a chance. O Flamengo tá tentando negociar pra esse jogo ir pra o Engenhão e não Volta Redonda. Seria a terceira mudança. Aí, pô, é pra ferrar o cara que comprou passagem pra Brasília. Foi o meu caso. Eu comprei passagem pra Brasília e o jogo não é em Brasília. O jogo é em Volta Redonda. Aí o cara vai, reserva hotel em Volta Redonda. Eu não reservei ainda porque eu sabia que podia dar merda. Reserva hotel em Volta Redonda. Aí não é em Volta Redonda, é no Rio de Janeiro, é do lado de casa. Enfim. Tem a possibilidade do Fla-Flu ser no Engenhão, está sendo negociado, assim como o Fluminense também negocia para mandar o jogo contra o Botafogo no Engenhão. Qual que é a única questão? Aí, obviamente, falando sobre o Fluminense, né?
e sobre o Flamengo e por que desses times não quererem o jogo lá em Volta Redonda, que era o que tá projetado agora. Não é inicialmente, né? Mas é o que tá projetado. Bem, dinheiro. Primeiramente. São só duas prioridades. Valor do aluguel, né? E logística. O valor do aluguel é a vantagem do Raulino de Oliveira. A logística, o que é logística? Pô, você fazer esse caminho de 3 horas, 2 horas pra ir, se apresenta no CT e tal, e não sei o que, tem que ficar em hotel, tem que ter um hotel lá pra almoçar, e dependendo do horário tem que ter um hotel pra jantar, porque a gente sabe que a alimentação é tudo regrada, e não sei o que, tá, todo um arco que tem que se fazer, lembrando que o jogo contra o Botafogo é na semana que vem, não tem data ainda, mas deve ser na quarta-feira. Então, o jogo é no domingo e o outro jogo é na quarta. O Fluminense perderia, ele perde, vai perder tempo de treino. O próprio Flamengo, que levou os jogos contra os pequenos lá pra Volta Redonda, tá negociando pra tentar trazer o Fla-Flu pro Engenhão, porque o Fla-Flu vai dar um público grande. É a estreia do time profissional do Flamengo no ano. Então eles querem que o público do Rio, sócio torcedor deles do Rio, veja essa partida e sabe que vai ter um bom público e também vai ter Fluminense no jogo. Da mesma forma do Fluminense. Então a prioridade é que esse jogo seja no Engenhão, seja no Rio de Janeiro. A segunda opção é Volta Redonda. Os 2 jogos, no caso. A prioridade é que seja no Engenhão. Só que por que o Engenhão tá complicado? Porque o Botafogo está tendo uma negociação para poder ver a questão do valor do aluguel. Está tendo essa negociação. Porque vale a pena o Fluminense e o Flamengo, eu vou tratar aqui do Fluminense e Botafogo, trazer esse jogo pro Engenhão. Financeiramente é que pode dar alguma coisa ali. Só que Volta Redonda, que é um estádio bom, a gente sabe, é um estádio ali que, pô, no vestiário não tem um problema, não é o Luso brasileiro, é um estádio cuidado, muito bem cuidado, mas é longe pra cacete. É longe. É fato isso, é longe. Tem esse problema da distância. E esse problema da distância, ele reflete, inclusive, financeiramente. O público que deu, tanto do Luso brasileiro e no Raulino de Oliveira, se eu não estou enganado, o público do Luso brasileiro, proporcionalmente, a gente lotou o estádio. E no Engenhão esse jogo teria mais gente. Então é óbvio que pra se ter mais gente em jogos grandes, e eu não tô falando do Fluminense e Audax, ou do Fluminense e Madureira. Mas não, num clássico é mais vantagem ter no Engenhão. Gabriel, mas isso não é inversão de mando? Assim, Carioca bloquear a inversão de mando, né? Cagamos, né? Porque o Boa Vista estreou jogando em casa contra o Botafogo no Engenhão. Mas a gente sabe que no caso do Engenhão e do Maracanã, isso não acontece, não é tão forte igual São Januário, por exemplo. O Engenhão, apesar de ser administrado pelo Botafogo, tá lá arquibancada, preto e branco, etc., é um estádio da Prefeitura do Rio, considerado também por muitos tricolores como a sua segunda casa, né? Óbvio, tem Laranjeiras aí na conta, eu sei, mas de jogo, efetivamente. Já jogou muitos jogos lá e etc, apesar da nossa torcida não ter chegado tanto lá, a gente jogou Libertadores com públicos baixos e tal por lá, mas é um estádio que o Fluminense não considera se jogando fora de casa jogar com o Botafogo lá. E com a obrigação de ser arquibancadas divididas, né? Isso muito provavelmente, qualquer tipo de problema acaba. Então, não teria essa questão. Fica a dúvida agora em relação ao jogo contra o Vasco, que o mando é do Fluminense. Porque, assim, o Botafogo e Vasco, eu não sei de quem é o mando, mas se for do Botafogo é no Newton Santos, se for em São Januário, se for do Vasco é no São Januário. E pronto, resolveu. Mas fica a questão do Fluminense e Vasco. Porque se o Fluminense e Vasco não for no Engenhão, será em Volta Redonda. Terá que ser em Volta Redonda. Não há hipótese de jogar, por exemplo, São Januário, isso não faria sentido. É isso, nesse momento as informações que eu tenho é disso. A única coisa que está emperrando de trazer esses clássicos, tanto o Fla-Flu, o Flamengo, tanto o Fluminense e Botafogo, ou Fluminense, trazer esses clássicos pro Engenhão neste momento, são somente a questão da precificação do aluguel do estádio por parte do Botafogo. Somente isso. Ou seja, aquela chance de Cariacica não há mais por causa da questão do decreto. O Fluminense teria prejuízo levando o jogo. Infelizmente. Já começou a vender ingresso pro jogo contra o Audax na quinta-feira, tá? Se quiser comprar aí sócio e tal, procura aí. Lá no site do Fluminense tem informações. Bem, a gente tem... Nossa, ainda tem mais 2 notícias ainda. Vamos lá. Vamos de Ganso. Esse eu vou ter que mostrar algumas coisas aqui, mas vou tentar passar bem rápido, tá? Porque o assunto de Ganso, assim, é complicado, né? Saiu uma matéria no Netflu, do repórter Paulo Brito, com o título Ganso discutiu com Abel ao saber que não seria relacionado. Meia ficou chateado por ficar fora da lista no jogo de domingo. E aí, enfim, na matéria destaca que em um momento
que ao perceber o descontentamento do jogador, Abel pediu calma ao atleta, explicando que Ganso faz parte do elenco e conta com ele. O apoiador de 32 anos, por sua vez, retrucou, questionando se era dessa maneira que o técnico confiava nele. No elenco, muitos torcedores, inclusive, compreendem a insatisfação de Ganso, uma vez que Natan não chega a ser um camisa 10 de fato. Os jogadores consideram possível que atuem juntos, com o ex-Atlético Mineiro atuando mais recuado. Em contrapartida, entendem que a decisão do técnico deve ser respeitada. Bem, depois dessa matéria, acabou saindo até, foi publicada no Instagram, né, do Netflu, e veio um comentário da esposa de Paulo Henrique Ganso, inicialmente, e depois um comentário do próprio Paulo Henrique Ganso. Eu vou botar aí na tela. Ó. A Gi Coste, né, que é a esposa. Total inverdade, isso nunca aconteceu. E depois o próprio Ganso, 30 minutos depois, botou: já que o outro Instagram apagou a minha resposta, para de postar mentira. Hoje a internet influencia e muitas pessoas. Só peço que tenham mais responsabilidade ao postarem a notícia para os torcedores e fãs de futebol. Bem, esse aqui eu não vou dar a minha opinião, porque, pelo amor de Deus, assim, um site publicando um negócio, o jogador e a esposa, todos, vindo negar a questão. Eu não tenho apuração sobre isso, então não vou falar se foi verdade, se foi mentira, não tenho como saber. Agora, isso daqui me parece não ser a assessoria do jogador. Eita, tocou o WhatsApp aqui. Foi abrir o WhatsApp pra pegar a imagem e tocou aqui. Me parece não ser a assessoria do jogador, tá? Não é a assessoria do jogador que comentou isso aqui, não. Por que, Gabriel, você tá falando isso? Não, porque me parece, inclusive, ele ter feito sem autorização da assessoria, talvez, né? Porque, olha só, a assessoria tem forma de escrever, ela escreve normal. Ela jamais escreveria. Escreveria. Para de postar mentira. Hoje a internet influencia muito. Escreveria influencia. Não teria acento circunflexo aqui. E muitas pessoas. Isso aqui seria um ponto. Só peço que tenham mais responsabilidade ao postarem a notícia para os torcedores e fãs de futebol. Assim, isso não é texto de assessoria. Isso é o próprio jogador indo responder. Enfim, esse é a minha avaliação. Vamos esperar. Isso vai ser mais reverberado ainda ao longo da semana. E a negociação de Gabriel Teixeira que pode melar, hein? Que doideira, cara. Matéria do GE. Globo, que foi quem apurou, enfim, a maior parte das negociações, depois que vazou o início da negociação. O GE. Globo trouxe boa parte das informações sobre a negociação. É quem tá trazendo atualizações, né, sobre a negociação. O André Hernan, o Felipe Siqueira e o Thiago Lima postaram no GE. Globo a notícia. Contratação de Gabriel Teixeira do Fluminense pelo Al-Ahly corre risco de ser cancelada. Eu não vou dar muita opinião sobre isso aqui, porque a gente vai ter a decisão ainda hoje e eu trago mais como opinião. Mas a questão é a seguinte: Gabriel Teixeira chegou lá, fez exame no Al-Ahly. Passou tudo certo. O contrato já tá assinado, mas ele só tem valor se o exame médico tiver ok, né? Enfim, já tá todo mundo com as suas papeladas. Só que a liga local diz que é obrigatório que se faça exame também, passe os exames médicos, no centro médico da FIFA, que fica lá em Dubai. Ele fez o exame lá, apontou uma lesão muscular de grau 1 na coxa. Ele apontou uma lesão em Gabriel Teixeira. Como a contratação dele é já para uma semifinal de uma Copa que vai ter agora e etc., eles estão receosos de efetuar a contratação, tá sendo tudo decidido ainda lá. Gabriel Teixeira já está nos Emirados Árabes, né? Já fez os exames médicos por lá, enfim, já tá resolvendo. Qual que é o problema que vai ser resolvido hoje já? Faz já ser resolvido hoje. A janela de transferência dos Emirados Árabes fecha hoje. Fecha nessa segunda-feira. Então, a negociação está sendo muito corrida. Vamos ver. A qualquer momento a gente pode voltar com informações sobre essa negociação ter sido fechada ou não e trazer, obviamente, a minha opinião sobre, enfim, perguntas que ficaram, né? Ele estava treinando aqui lesionado. Por que um exame pegou, o outro não pegou? Gabriel Teixeira se tornou um jogador com lesões. A preocupação e a volta. Se ele voltar, como é que vai ser a volta dele agora? Enfim, tem muitas perguntas. Vou tentar responder algumas e trazer opinião sobre elas depois. É isso, galerinha. Muito obrigado a todo mundo. Segunda-feira animada. Até a próxima. Valeu.